Boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe Santos e eu vim aqui mostrar, demonstrar a implementação e a funcionalidade de um kata mais um. Dessa vez o dos numerais romanos, dos algarismos, romanos. E é um kata, parece simples de princípio, porém é um kata que pode demandar bastante tempo e complexidade dependendo da maneira como você faz em si. Em resumo, é um kata que converte um número para o seu respectivo numeral romano. Quer dizer, um vai virar um, o 2 vai virar o 2, porém em algarismos romanos, 9 um x, e assim vai. Qualquer número é um transcrissor de números para numerais romanos. E, bom, a minha implementação desse projeto está aqui, desse kata, ele está funcional e eu estou usando mais uma vez JavaScript com Jest para fazer os testes. Aqui eu já tenho alguns testes prontos que eu também vou explicar. Vou explicar o funcionamento daqui. Bom, eu digo que é um kata difícil de se implementar porque é, existem maneiras de se fazer ele. E dependendo da maneira, funciona, porém não funciona para todos os casos. A ideia é transformar qualquer número colocado no seu numeral romano. Então, eu demorei bastante para fazer uma implementação que fizesse sentido. Eu tentei fazer um for com os numerais, bom, tudo dentro aqui, com if else, coisas do tipo. Mas a implementação que eu consegui que faz tudo, em resumo, que faz tudo de fato é essa. Eu posso dar para mostrar aqui com log convert. Aqui essa função funciona passando o numeral, então a gente pode colocar, por exemplo, 20, 20, coloco aqui 10 e coloco aqui 15. A gente rodando isso daqui, a gente consegue um resultado esperado. 20 virou xx, 10 virou x e 15 virou x5, xv, né? O funcionamento desse programa é bem simples. Ele vai receber um número qualquer e aqui eu já deixo salvo todas os caracteres, né, romanos que dá para se utilizar para as combinações. Se a gente vier aqui, dá para ver os caracteres específicos, as combinações que dá para fazer. Então, e aqui eu deixo os valores correspondentes. Por exemplo, 1000, 900, 500, 400, 100, 90 e assim vai. As combinações, pelo menos as principais. E é aqui um resultado que inicia vazio. Então, qual é a ideia? Eu tenho um for que ele vai simplesmente percorrer os valores aqui, comuns, os valores do meu array de valores, até o fim dele. E aí, o número passado, se ele vai comparando. Enquanto ele for maior ou igual ao index correspondente do meu array, ele vai adicionar aquele caractere correspondente, por exemplo. Acho que assim fica mais fácil de entender. Se eu colocar aqui, por exemplo, o meu caractere é 2000. Ele vai percorrer o primeiro index. Ele é maior ou igual a 2000? Sim. Então ele vai adicionar ao resultado final o caractere correspondente, ou seja, M. Então, aqui já foi pro M. Só que aí, à medida que ele vai adicionando ao resultado, ele retira do número adicionado. O que quer dizer? Ele adicionou o M e do número ele vai tirar o valor correspondente. No caso foi 1000. Então de 2000 ele agora é só 1000. E aí ele vai continuar o porque 1000 ainda é maior ou igual a 1000. Ou seja, ele vai novamente adicionar um M.
e retirar mais 1000 do resultado, ficando assim zero. Ou seja, zerou, vai percorrer o resto do array e não vai acontecer nada, retorna o resultado final, que no caso ficou MM. Assim, é um jeito mais simples de fazer isso, usando dois arrays de iguais, né? Iguais tamanhos com os valores correspondentes. Porque assim você vai retirando à medida da maneira como for, e à medida que você vai retirando, você vai vendo o que foi retirado. Se foi 1000, então ele já tem um 1000 garantido. E é assim que funciona os testes aqui. Por exemplo, deixa eu voltar aqui para exportar os testes e explicar eles aqui para vocês. Eu estou usando o Jest, e como eu expliquei lá no vídeo dos katas, o Jest ele funciona com testes individuais, onde eu pego aqui a minha função, né, no caso o convert, passando o parâmetro que eu quero, e deixo no to-be o que eu quero como resposta. Então, por exemplo, 1 deve retornar 1. Então, passando 1 na minha função, ele tem que retornar o i, né? E assim para todos. Para o 10 ele deve retornar x. Eu fiz aqui alguns, né? Alguns exemplos. Para o 100c e para o 1000 m. Se a gente roda esses testes, eles deram falha, porque eu não salvei aqui. Agora acredito que é para dar sucesso. Isso, aqui, ó. Todos passaram. Se eu troco, a ideia dos testes é que, por exemplo, aqui eu demonstro o funcionamento final. Todos os testes funcionaram, passaram conforme o esperado. Mas, por exemplo, deixa eu retirar aqui alguma das lógicas para vocês verem um teste dando a falha, né? Por exemplo, aqui cada um é correspondente especificamente por si só. Ou seja, se eu retirasse aqui qualquer um, mesmo que fosse de um só dos arrays, já daria problema. Por exemplo, se eu tirar aqui aqui já dá falha. Por quê? Porque tudo funciona, porém eu não tenho a lógica do i. Ele vai adicionar de forma correta todos os algarismos romanos. Porém, ele nunca vai adicionar o i, porque eu não tenho porque quando o valor do número for abaixo de 4, ele não vai ter o i, o 1, para obrigar o programa a adicionar o i. Então isso nunca vai acontecer, ele vai sempre ficar com o resultado incompleto. A função, de fato, nunca vai. Se a gente, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, no console, se eu colocar a função com o 1 e rodar, nada será impresso. Por quê? Porque ele vai, no caso, já é abaixo de 4, né? O resultado já é 1. Então, ele nunca vai adicionar nada, porque eu não tenho essa lógica presente. Se eu volto aqui, ele imprime o i. Por quê? Porque ele vai comparar se o i é maior ou igual. No caso 1, né? Vai comparar 1 é maior ou igual a 1? Sim. Então ele vai adicionar o numeral correspondente, que no caso é i, e vai retirar o número do valor, que no caso é 1. Ou seja, 1 menos 1, 0, acabou o programa e o resultado ficou com apenas o i adicionado. Ou seja, demonstrando a lógica final. Esse programa, ele funciona, se eu colocar aqui qualquer outro trash, por exemplo,
aqui um número mais quebrado, vou colocar 2010. Aqui ele deve retornar MMX. MMX, eu passo aqui 2010 e rodo. No caso aqui, deu correto. E é legal ver, por exemplo, em situações aqui, por exemplo, o 9. O 9, o I vem antes do X. Normalmente vai de ordem, né? Porém, ó, o 9 e o 4, por exemplo, tem essa mesma característica. Por quê? Porque o 9, ele vai percorrer aqui. 9 é maior ou igual? Não, 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 não. Vai chegar aqui e 9 é maior, 9 é maior ou igual a 9? Sim, ele vai pegar aqui. Então, a ideia é... Porque, por exemplo, eu poderia colocar só os caracteres comuns. Esses daqui. Aqui você não vê o 9, ele é a junção já de dois caracteres padrões, que é o I e o X. Não existe o caractere IX, existe o I e existe o X. O 9 é apenas uma combinação. Então, aqui, a, a ideia de colocar o 9, por exemplo, e o 4 já colocados é a melhor forma de fazer isso dar certo. Porque se você tenta, nas minhas lógicas iniciais, por exemplo, eu tentava fazendo somente com os caracteres isolados. O M, o C, por exemplo, aqui também eu uso essa mesma ideia. O D, o X, o L, o V e o I. Só. Porém, para esses números que são quebrados, né? Entre aspas, por assim dizer, como 900, 400. Em resumo, 9 e 4 são os que estão presentes nessa lógica. Se você não pensa nesses casos, vai dar erro. Então, é que é interessante ver esses resultados finais, porque pelo menos essa foi a maneira que eu encontrei de fazer. Porque, por exemplo, mesmo se eu tirar aqui o. Se eu tirar aqui, por exemplo, o 9 e tirar o 9 daqui, na teoria está funcionando, porque todos os números ainda têm um correspondente, um numeral correspondente. Só que se você não percebe e não compreende essa lógica dos algarismos romanos, você vai acabar tendo um resultado indesejado. Se eu, por exemplo, tirar aqui o 9 e tirar o 9 daqui, o programa ainda está funcionando corretamente. Porém, no teste, ele ainda vai apresentar a falha. Porque o 9, ele não vai ter essa capacidade de entender a regra do numeral romano de colocar o i antes do x. Entender que são dois algarismos que um vem antes, porque o array ele é percorrido de uma forma linear. Então, como o i está depois do x, aconteceria esse problema. Então, em resumo, é isso, o catadinho de numerais romanos. Espero que vocês tenham gostado.